Olá, nós vamos agora então começar a segunda aula do algoritmo de roteamento de vetor distância. Portanto, se você está assistindo essa aula inicialmente agora, primeiro, antes da aula anterior, eu recomendo que pare o vídeo e que assista a aula 1 primeiro, onde eu mostro o funcionamento básico desse algoritmo. O link para a aula 1 está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, continuando aqui na nossa aula 2, a gente vai partir então do resultado final que nós obtivemos na primeira aula. Na primeira aula do algoritmo de roteamento vetor distância, nós calculamos as tabelas de roteamento dos roteadores até que o algoritmo se estabiliza e a gente chega nesta iteração final. Na iteração final, nós já vimos que todos os roteadores foram capazes de descobrir o menor caminho para todos os outros roteadores dessa rede. Então, nós temos aqui a tabela de x, de y e de z. O objetivo da aula de hoje é mostrar como esse algoritmo se comporta caso haja uma alteração no peso de algum dos enlaces aqui. No caso, alteraremos o peso do enlace de x para y. Então, eu preparei previamente aqui a continuação desta aula em uma nova folha. Tá? Como vocês estão vendo, a única coisa que eu fiz até o momento foi simplesmente copiar a tabela que nós obtivemos no final da aula 1 aqui para uma nova folha, de modo que a gente consiga trabalhar a partir desse ponto na aula 2. Então, essa aula continua os cálculos feitos até o momento na aula 1. Nesse cenário que iremos propor hoje, nós vamos considerar que o peso do enlace aqui de x para y sofreu uma redução. Ele tinha valor 4 e agora ele tem um novo valor, que será o valor de 1. Ou seja, o custo reduziu e, portanto, ficou ainda melhor encaminhar as coisas por esse link. Okay? Nós vamos assumir agora também que quem detecta primeiro essa alteração de peso seja o roteador Y. Lembrando que esse algoritmo é um algoritmo assíncrono, o que significa que cada momento um roteador executa o algoritmo para atualizar as suas tabelas e para fazer recálculo de rotas. Em algum momento, algum roteador descobriria isso, no caso ou X ou Y, que são os que estão ligados diretamente a esse link. Para fins aqui de exemplo, estamos imaginando que quem tenha rodado o seu algoritmo primeiro tenha sido Y e, portanto, essa detecção tenha ocorrido primeiramente com ele. Ok? Então, nós vamos começar aqui a execução disso. Então, o primeiro passo aqui é como o Y detectou uma mudança no link, ele vai precisar recalcular a sua tabela. Tá? Para ele fazer o recálculo dessa tabela, ele continua então considerando as informações que ele já conhece de x e de z. Então eu vou simplesmente copiar a linha de x e de z, dado que essa linha não mudou, e então y refará os seus cálculos, dado que ele detectou uma mudança no peso do enlace. Então vamos lá. Vou copiar aqui 0, 4 e 5, a tabela de x é a que a gente já conhece, quer dizer 5, 1 e 0. Y para y vamos colocar 0 também. Tá? Neste ponto, então, como eu disse, do ponto de vista de z, reparem, nada na rede de z mudou. Aqui continua o mesmo peso e o mesmo peso. Então, nessa iteração, a tabela de z permanece a mesma. Eu vou simplesmente copiar da iteração anterior. 0, 4 e 5, 4, 0 e 1, 5, 1 e 0. E de forma semelhante, apesar do enlace de x para y ter mudado de peso, nós estamos imaginando que x ainda não detectou essa mudança, ou seja, ele ainda não rodou novamente o seu algoritmo de roteamento aqui para poder recalcular sua tabela. Então, por hora, x permanece crendo no que ele já tem calculado até o momento, então eu vou simplesmente copiar essa tabela daqui para cá também. Vai ficar 0, 4 e 5, 4, 0 e 1, 5, 1 e 0. Beleza. Então, assumindo agora que y tenha sido o roteador que detectou essa mudança primeiro. Então, a gente vai ter que refazer os cálculos de y para x e de y para z. Então, vamos começar por este ponto. Vou pegar uma folha aqui embaixo, para que a gente comece novamente os cálculos. Então, a primeira coisa que calcularemos é a distância de y para x, como vocês podem perceber aqui. Então, vamos lá. Distância
de y para x será o mínimo do custo de y para x mais a distância de x para ele mesmo, ou o custo de y para z mais a distância de z até o destino que é x. Vamos conferir se está tudo certo. Yx eu posso passar pelo próprio x ou eu posso passar por z e z chega até x. Correto? Vamos continuar então. Aqui será, portanto, o mínimo. Custo de y para x é exatamente o que sabemos que mudou. Y para x custava 4, agora custa somente 1. Mais distância xx é igual aqui, a gente sabe que é 0. Ou custo de y para z. Y para z continua custando 1. Vamos colocar 1 aqui. Mais distância de z para x. E aí que a gente consulta a tabela. Z nos contou que chega em x com custo 5. O resultado, então, entre 1 e 6 será 1. Podemos ver, então, que houve uma mudança aqui na tabela. Olha, na iteração anterior, na iteração que estava estável, ela tinha custo 4, porque este link custava 4. E uma vez que ele caiu para 1, nós temos um novo valor calculado. Isso significa que pelo menos um campo dessa tabela já mudou e que y propagará isso numa próxima iteração para os seus vizinhos. Vamos calcular agora de y para z. A distância de y para z será o mínimo custo de y para x mais a distância de x para z, ou o custo de y para z mais a distância de z para ele mesmo. Conferindo y, z, posso chegar passando por x ou encaminhando diretamente a z. Isso aqui, portanto, será o mínimo custo de y para x. Custo de y para x vale 1. Mais distância de x para z. Distância de x para z vale 5. Ou o custo de y para z, que vale 1, mais a distância de zz, que sabemos que vale 0. O resultado dessa conta, obviamente, é o próprio 1, o mínimo entre 6 e 1, e aqui vai ficar o mesmo. Esse valor não mudou, é o que já conhecíamos, dado que esse link não mudou. Tudo bem. Mas temos uma tabela diferente. E aí, esta tabela será propagada, então, pela próxima iteração. Preciso colocar x, y, z. Deixa eu preencher aqui rapidinho. Isso. Ok. Agora vem a propagação. Y manda para os seus vizinhos. Vou pegar outra caneta. Y, portanto, vai mandar aqui para x. E mandará aqui embaixo para z. Então vai ficar da seguinte forma: 1, 0 e 1. 1, 0 e 1. 1, 0 e 1. Tá. Reparem que o x não recebeu nenhuma atualização de z. Portanto, os valores da tabela de z permanecem inalterados. Então vamos só copiar aqui 5, 1 e 0. De forma semelhante, o z não recebeu nenhuma atualização de x. Então os valores permanecem inalterados e nós vamos apenas fazer uma cópia daqui. Então vai ficar 0, 4 e 5. Beleza. X para x sabemos que é 0. Z para z sabemos que é 0. Agora sobre a tabela de y. Y, vejam, não recebeu mensagem de ninguém. Então a tabela permanece como já era. Então vamos simplesmente copiar 0, 4 e 5.
1, 0 e 1, 5, 1 e 0. Beleza. Os dois roteadores que receberam atualizações, portanto, foram x e z vindas de y. Portanto, ambos precisam recalcular. X precisa recalcular sua tabela, calculando y e z precisa recalcular sua tabela, calculando a distância para x e para y. Então vamos começar os cálculos primeiro de x para y. Então vamos lá. Distância de x para y é o mínimo do custo de x para y mais a distância de y para ele mesmo, ou o custo de x para z mais a distância de z para y. Ok? Custo de x para y é exatamente o que reduziu, que é 1, mais a distância y, que sabemos que é 0. Custo de x para z está aqui, vale 50, mais a distância de z para y, z contou a x que chega em y com custo 1. O mínimo, então, de ambas as possibilidades ali vale 1. Então vamos atualizar aqui com 1. Nós vemos então que a tabela de x acabou de sofrer uma mudança. X acabou de descobrir a redução do peso aqui do enlace. Portanto, já sabemos que pelo menos por esse motivo aqui, x terá que propagar já sua tabela em uma nova iteração. Agora vamos descobrir o custo de x até z. Calculando de x até z, então, distância de x até z será o mínimo do custo de x y mais distância de y z, ou o custo de x para z mais a distância de z para ele mesmo. Xz posso encaminhar por y ou mandar diretamente por z. Então isso será o mínimo entre custo de xy, caiu, vale 1, mais distância de yz. Y contou que chega em z, custando 1. Ou custo de x até z vale 50, mais distância de zz, que sabemos que vale 0. Legal? O mínimo entre essas duas possibilidades vale 2. Nova atualização. 2, mudamos de novo. Sabíamos o caminho custando 5, agora vale 2. E isso ocorre porque de x para z eu vou fazer esse caminho e me dá peso de 2 aqui. Custa 1 aqui, mais 1 aqui. Mais uma mudança. Tudo bem. Já sabemos que a tabela de x precisará ser propagada em uma próxima iteração. Vamos agora calcular então a tabela de z. Z para x e z para y. Vou pegar mais uma folha aqui. Beleza. Vou tentar colocar a folha aqui. Deixa eu ver como eu organizo para ela não ficar fora do meu enquadramento. Vou chegar ela para cá. A gente ainda consegue ver aqui a tabela de z, que é o que nos interessa. E eu ganho espaço aqui para poder escrever. Tudo bem. Vou pegar uma folha para pôr por baixo para ficar mais agradável a escrita. Então vamos lá. Um pouco aqui para a gente enxergar a rede ali. Tudo certo. Vamos começar então calculando de z para x. A distância de z para x será o mínimo do custo de z para x mais a distância de x para ele mesmo,
ou o custo de z para y mais a distância de y até x. Conferindo zx, eu posso passar pelo próprio x ou posso passar por y. Mínimo, custo de z para x. Z para x vale 50, mais distância xx que vale 0, ou z para y vale 1, mais yx. Y, contou que chega em x com custo 1. O mínimo entre os dois valores vale 2, que é o que vamos preencher aqui nesta posição. 2. Se eu puxar a folha aqui, vocês conseguem ver que já houve uma mudança. O custo anterior era 5, e era porque passava por aqui custando 1 com mais 4. Como houve uma redução, esse custo foi atualizado para 2, que é saindo daqui gastando 1 com mais 1 aqui. Vamos marcar então. Como mudou, precisará ser propagado na próxima iteração. Agora vamos calcular o ZY. A minha folha para cá de novo. Aí ainda está visível ali. Beleza. Distância de Z para Y agora. Distância de Z para Y será o mínimo do custo de Z para X mais a distância de X para Y, ou o custo de Z para Y mais a distância de Y para ele mesmo. Zx, xy ou zy, yy. Então vamos lá. Será o mínimo. Custo de z para x. Z para x, 50. Mais xy. X nos contou que chega em y com custo 4. Zy custa 1. Mais yy, sabemos que custa 0. O mínimo, portanto, aqui entre 54 e 1. Vamos preencher então aqui com 1. E assim encerramos mais essa iteração. Então, voltando aqui à nossa folha. Nós temos aqui que aqui também houve uma mudança, portanto, esta tabela de Z precisará ser propagada. Beleza. Então agora o que vamos fazer é que vamos fazer uso aqui de mais uma folha para poder continuar o desenvolvimento deste cenário. Eu já tenho uma folha aqui previamente preparada e vamos continuar deste ponto. Vou tirar ela aqui um pouco e apenas lembrando que este é o enlace que reduziu para 1. Então vou atualizar essa informação aqui. Este enlace valia 4. O custo foi reduzido para 1. Ok. Então, dando prosseguimento agora, X encaminhará a sua tabela para os seus vizinhos. Então ele vai mandar para Y e para Z. Legal. X então vai pegar aqui e vai propagar essa tabela para Y e vai propagar esta tabela até aqui embaixo para Z. Então vamos lá, enchendo aqui 0, 1 e 2, também 0, 1 e 2. Z vai mandar a sua tabela para os seus vizinhos, então ele vai mandar aqui para cima para Y e também lá para cima para X.
Então, 2, 1, 0. Aqui. Reparem que y não propagou nada da rodada anterior. Então, permanece como a gente já conhece. 1, 0 e 1. E aqui embaixo também. 1, 0 e 1. E agora a gente tem que analisar o seguinte. Vejam que todos os roteadores receberam pelo menos uma atualização. X recebeu uma atualização que veio de Z. Y recebeu duas atualizações vindas de X e de Z. E Z recebeu uma atualização vinda de X. Como todos eles receberam ao menos uma atualização, todos eles precisam recalcular as suas tabelas. Então, eu vou dar continuidade, vou tirar a folha de baixo aqui, para que a gente possa continuar deste ponto. Então, vamos colocar o zero aqui nas origens iguais, x, y, y, z, z, e vamos começar calculando de x para y. Com distância de x para y, é o mínimo, o custo de xy mais distância de y, ou custo de xz mais distância de z até y. Então aqui ficará o mínimo, custo de xy vale 1. Mais distância y, sabemos que vale 0. São iguais. Custo de xz vale 50. Mais distância de zy, z chega em y com custo 1. O mínimo aqui, portanto, vai dar 1. E vamos colocar 1 aqui. Agora vamos calcular de x para z. Fazendo então de x para z, distância de x até z será o mínimo do custo de x até y mais distância de y até z, ou o custo de x até z mais distância de z para ele mesmo. Então nós temos xy, yz ou xz, zz. Custo de x para y vale 1. Distância de y para z. Y para z também vale 1. Custo de xz vale 50. Distância de zz vale 0. O mínimo aqui, portanto, dá 2. Vamos atualizar aqui em cima com 2. Concluída a tabela de x, vamos analisar a tabela anterior e ver se mudou alguma coisa. Então, voltando aqui, a gente vê que anteriormente x valia 0, 1 e 2. E agora recalcular, após recalcular, ele continuou valendo 0, 1 e 2. Essa tabela, portanto, já não mudou. X não precisará propagar nada numa próxima iteração. Vamos agora calcular a tabela de y. Mais uma folha para a tabela de y. Então nós vamos começar aqui fazendo yx. Distância de yx será o mínimo do custo de yx mais a distância de xx ou o custo de yz
mais a distância de z até x. yx, xx, yz, zx. Mínimo. Custo de yx sabemos que vale 1. Mais xx vale 0. Ou custo de yz vale 1. Mais zx, consultamos aqui, zx vale 2. O mínimo entre 1 e 3 é o próprio 1. Colocaremos aqui. Agora vamos ver yz. Distância de yz será o mínimo entre o custo de yx mais distância de x até z, ou o custo de yz mais a distância de z para ele mesmo. Custo de yx, xz, ou custo de yz, zz, está certinho. Custo de yx vale 1, mais distância de xz, x nos diz que chega em z com custo 2, ou custo de yz vale 1, mais distância de z para z vale 0. O mínimo é entre 3 e 1, próprio 1 aqui. Vamos consultar então como estávamos anteriormente, para ver se algo mudou. Olhando aqui a última iteração, nós tínhamos o valor de y como sendo 1, 0 e 1. Após o recálculo, permaneceu 1, 0 e 1. Portanto, a tabela de y também não mudou em relação à execução anterior, à iteração anterior. Então, não precisará ser propagado. Por último, agora, vamos calcular a tabela de z. Z para x e z para y aqui embaixo. Vou colocar ele aqui certinho. Pronto. Agora, vamos lá. Z para x. A distância de z para x será o mínimo entre o custo de z para x mais a distância de x, ou o custo de z para y mais a distância de y para x. Ok. Conferindo então, fizemos zx, ou zy, yx. Correto? Então será o mínimo entre o custo de z para x, que vale 50, mais distância xx, que sabemos que vale 0, ou o custo de z para y, que vale 1, estamos vendo aqui, mais a distância de yx, podemos ver aqui, yx vale 1 pela tabela. Portanto, a distância de z para x é o mínimo entre 50 e 2, que vai dar 2. E agora vamos calcular de z para y. Então, distância de z para y será o mínimo do custo de z para x mais a distância de x para y, ou o custo de z para y mais a distância de y para ele mesmo. Então, nós temos aqui zy, pode ser passando por x ou mandando diretamente a y.
Será o mínimo então entre o custo de z para x, que vale 50, mais a distância de x para y. X para y vale 1. Ou custo de z para y, que vale 1, mais a distância y, que vale 0. O mínimo, portanto, entre 51 e u é 1. Vamos atualizar aqui com 1. Ok. Vamos novamente conferir o que tínhamos na iteração anterior. E vemos que a tabela de z era 2, 1 e 0, permaneceu 2, 1 e 0. Então, conforme nós já conversamos na primeira aula e reforçando aqui, sempre que você recalcula a tabela e ela não muda, ou seja, a linha de x não mudou, a linha de y não mudou e a linha de z também não mudou em relação à iteração anterior. Essa, portanto, é a nossa condição de parada. Então, observem que, uma vez que nós começamos a execução deste código, essa folha aqui um pouquinho para cima, para que a gente consiga enxergar toda a resolução, nós tivemos aqui como terminou o algoritmo anterior, tivemos y detectando a mudança, né? Tivemos aqui depois x e z detectando através da notícia de y e novamente o algoritmo estabilizou. Então, uma vez que ele tenha terminado, mudando, passaram mais 3 iterações para que ele convergisse de novo e para que todos os roteadores passassem a ter os seus caminhos corretamente calculados. Tá? Na nossa próxima aula, nós vamos ver o que acontece caso o contrário ocorra nesta rede. Quer dizer, uma redução de peso, tudo funcionou bem, mas o que aconteceria se tivéssemos um aumento deste peso? E se o enlace aumentasse? Será que este algoritmo iria convergir assim de maneira tão rápida? Bom, esse é assunto para a nossa terceira aula deste algoritmo. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Um abraço e até a nossa próxima aula.